texto dessa noite é Lucas 22, a partir do 39. Pela manhã, nós pregamos o texto anterior, que fala sobre as duas espadas. E agora o médico, Lucas, que escreve essa carta, com certeza se sentindo profundamente comovido, profundamente com o coração apertado, ele vai relatar os momentos que vão anteceder a prisão de Jesus, a traição de Jesus, e com palavras muito vívidas, com algumas situações que até nos assustam e nos chocam, ele vai nos mostrar o que Jesus viveu momentos antes da sua traição e da sua crucificação. Contudo, se você ler Mateus e Marcos, eles também vão falar. E eles vão ser até um pouco mais longos do que Lucas. Lucas é resumido. Mas Lucas, como sempre, traz detalhes que só ele traz. Detalhes exclusivos que só Lucas relata, e eu vou citar quais são. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que ele é muito profundo. Nem os maiores teólogos, nem os maiores pastores da igreja conseguiram com tanta ou com toda plenitude e profundidade explicar o que Jesus viveu no Getsemane. A gente vai ver o que Jesus vai viver. Tem um teólogo, não me recordo quem, que ele diz que quando a gente lê esse trecho, a gente deve lembrar de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que se encontra é terra santa. Ele diz que esses versículos são santos, que essa passagem ela é poderosa, que essa passagem ela deve ser lida com lágrimas nos olhos, que essa passagem ela deve ser lida com o coração palpitando, porque o meu e o seu Senhor está vivenciando os momentos anteriores, quando ele vai dar a vida por mim e por você. Então, quando a gente estiver meditando nesse texto, queridos, tenha temor e tremor, tenha reverência e santidade, para que Deus com poder fale comigo e contigo nessa noite. O versículo 39 fala assim: e saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Deixa a Bíblia aberta. Então, Lucas começa dizendo o seguinte: olha, Jesus, como de costume, saiu e foi para o Monte das Oliveiras. Nos outros evangelhos, se você ler Mateus e Marcos, você vai entender que esse monte era o Monte das Oliveiras, claro, e dentro do Monte das Oliveiras havia um jardim, onde Jesus tinha como costume lá orar, toda noite. E esse jardim se chama Getsemane, e ele era um jardim muito especial para Jesus. E o que chama atenção aqui nesse texto já de cara, é que Jesus sabia, porque momentos antes a gente pregou isso aqui, Jesus diz para Judas: olha, Judas, vai fazer o que tu tem para fazer, vai cumprir aquilo que tu vai fazer, me trair. E Judas já tinha ido. E aí, mesmo sabendo que se Jesus fosse novamente para o Monte das Oliveiras e para o Getsemane orar, Judas saberia onde ele estava, Jesus não foge dos seus planos. O que eu quero dizer que isso aqui é surpreendente, porque quando uma notícia ruim, ou quando uma notícia de algo ruim chega sobre a nossa vida, a gente muda a nossa rotina. Se alguém falar assim: olha, cuidado, porque tem pessoas assaltando na esquina ali, você vai dar a volta por baixo. Olha, cuidado, porque tem pessoas querendo fazer mal a você naquela esquina, você vai passar por outra. Jesus sabia que Judas tinha ido para se encontrar com aqueles que queriam matar Jesus. E ainda assim, ele não muda os seus planos. Ele continua focado naquilo que ele decididamente iria fazer, dar a vida por mim e por você. Então isso já é algo surpreendente. Alguém que está extremamente tranquilo e certo do que está prestes a fazer. Ele está plenamente ciente de que daqui a pouco Judas vai aparecer. Ele era onisciente. Ele está plenamente certo de que naquele lugar de oração, Judas apareceria daqui a pouco com uma multidão para traí-lo e crucificá-lo. E ainda assim, ele não olha para trás. Ele não olha para trás, meus irmãos. Ele não foge como eu e você. Ele não desvia do caminho, porque ele é o pastor das ovelhas. E o Evangelho de João diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele estava certo de que aquilo era propósito de Deus. Então ele não fugiria daquilo que estava planejado para a sua vida. Dentro de pouco tempo, ele daria a sua vida como sacrifício voluntário por mim e por você. O único sacrifício que seria capaz de tirar a minha e a tua vida do inferno, para onde nós estávamos caminhando. O lugar que nos era de direito. Tem muita gente cantando, né? Ah, eu quero aquilo que é meu. Quero aquilo que é meu. Queridos, a única coisa que era nossa era condenação e inferno. Cristo conquistou na cruz a glória, o céu e a salvação.
Então pare com essa bobagem, que eu quero de volta o que é meu, eu quero o que é meu. A gente vem a esse mundo sem nada, a gente vem a esse mundo condenado, mas Cristo vem e vem para dar vida e vida com abundância, e vem para dar salvação. Por isso ele não desvia do caminho, por isso ele não vai se esconder na casa de um discípulo, ele vai orar, como ele sempre fazia, como de costume, e vai. Você que estava de manhã, lembrando do que a gente falava de manhã eu disse que muitos dos crentes perdem as batalhas das vidas porque não oram, porque não leem a Bíblia, porque não têm comunhão, porque não adoram a Deus, porque não têm um cristianismo de verdade, não sustentam o cristianismo de verdade, não alimentam a sua alma. É por isso que muito crente perde batalha. E olha o que Jesus vai fazer, ele está prestes a ser traído, crucificado, escarnecido, esbofeteado. Ele está prestes a passar pelas piores agonias que um ser humano poderia passar. E ele vai orar. E por que nós, às vezes, nos achamos tão fortes, tão poderosos, diante de algumas situações da nossa vida, e não oramos? Se o Filho de Deus buscou o Pai em oração, por que a gente negligencia isso? A gente se acha demais, esse é o problema. Nos achamos demais. Mas Jesus, diante da iminente perseguição, da iminente morte, ele ora. E ora de forma muito humilde, a gente vai ver. O meu e seu Senhor vai dobrar o joelho e colocar o rosto em terra. E aí, claro, a gente é tradicional, não é a posição de oração que surte efeito na oração. Mas convenhamos, às vezes a gente é tão religioso que a gente tem vergonha de botar a cara no pó. A gente tem vergonha de se humilhar. A gente tem vergonha de joelhar no chão mesmo, machucar o joelho, sujar a roupa. Digo isso para mim, queridos, primeiro. A gente tem que acordar para essas coisas. Versículo 40 diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Mais uma vez, eu me surpreendo com Jesus. Como eu disse, ele não vai ao jardim apenas para orar ao Pai por ele. Antes de ir orar, ele vira para os seus discípulos e diz: olha, orem também. Orem para que vocês não entrem em tentação. De manhã eu dizia isso. Jesus vai ser morto e crucificado. E contra ele, todo o ataque que era contra Jesus vai se voltar contra eles. Então Jesus diz: orem, porque quando me crucificarem, quando me pegarem, toda sorte de tentação, provação vai vir contra vocês. E a primeira, sabe qual vai ser? Vocês serão tentados a me negar. Não é, Pedro? Vai fazer isso 3 vezes. Vocês serão tentados a me abandonar. Vocês serão tentados a agir pela carne, meter a mão na espada. Não é isso que você vai fazer, Pedro? Então, orem, porque o maior mal que poderia acontecer com eles era negar, abandonar e se afastar do caminho. Era isso que eles estavam prestes a enfrentar. Mas a gente vai ver que os discípulos vão vacilar, assim como nós vacilamos. Jesus sabia muito bem que a perseverança dos santos, nós como tradicionais, eu creio assim, acreditamos que um verdadeiro crente, ainda que caia, ainda que se desvie, ele voltará como uma ovelha que volta para a casa do Pai. Ele voltará como um filho pródigo que volta para a casa do Pai. Contudo, Jesus entendia que a maneira de se alcançar a perseverança dos santos, ou seja, jamais se afastar dos braços do Pai, envolve os meios de graça. E um dos meios de graça é a oração. Então Jesus diz: vocês querem perseverar? Vocês querem não perder a coroa da vitória? Vocês querem não desanimar? Vocês querem não se afastar? Vocês querem não se decepcionar no meio do caminho? Orem constantemente. Façam uso dos meios de oração, dos meios de graça, uma delas a oração. E a gente bem sabe, Jesus nos manda orar, mas eu preguei aqui semana passada, ele não só nos manda orar, como ele diz para Pedro: Pedro, fica tranquilo, eu orei por você, eu orei por vós, eu oro por vocês, então eu estou mandando vocês fazer aquilo que eu já faço, mas não se eximam da responsabilidade de vocês. Orem constantemente. A oração, queridos, é um antídoto contra o medo, um antídoto contra as provações, um antídoto contra as tentações. A oração, ela faz parte da armadura do Espírito que nós falávamos aqui de manhã, de Efésios capítulo 6. Sem oração, a sua armadura não é completa. Sem oração, os dardos inflamados do maligno, todos encontrarão brecha na tua vida.
Então, ore. Ore. Na semana passada, eu lembro que eu falei isso aqui, acho que antes da gente terminar o culto, eu falei, meus irmãos, ore. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pela igreja, ore pelos perdidos, ore para aqueles que nós amamos que estão lá fora, ore para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ore por aqueles que estão perdendo a sua vida nas drogas, na prostituição. Ore por tudo incessantemente. Porque é a única coisa que a gente pode fazer pelas pessoas. Um abraço é bom, um beijo é bom, uma palavra é boa, uma carta, uma mensagem é muito legal, uma ligação é boa, mas se tem algo que tem poder, ore. Se tem algo que pode mudar a circunstância da vida de alguém, ore ao Pai, leve essa pessoa ao Pai em oração. Às vezes você não consegue trazer as pessoas para a igreja, mas sem que elas saibam que em oração você pode levá-las ao Pai. Elas não querem pisar dentro da igreja. Não gostam de igreja, não gostam de pastor, não gostam de igreja evangélica, mas leve elas toda noite ao Pai em oração, para que o Pai vá ao encontro delas e quebre esse coração. Você pode fazer isso. É isso que eu faço pelo meu pai e pelo meu irmão toda noite. Eles não vêm, mas mal sabem eles que eu os levo toda noite, crendo que Deus fará a obra. É isso que eu faço. Vamos seguir. Versículo 41 e 42 vai dizer assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus agora se afasta, e se a gente ler lá em Mateus, no capítulo 26, a gente vai perceber que ele vai se afastar de 8 discípulos. E ele vai levar com ele, lá para dentro do jardim, 3 discípulos. Diz assim Mateus 26, no versículo 38. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, a gente sabe que ele se afastou então de 8 e levou consigo os 3 discípulos que eram mais achegados a ele. Ele levou Pedro, João e Tiago com ele e ele orava. O texto diz que o meu e o seu Senhor ora e de joelhos, e nos outros evangelhos vai dizer que ele colocou o rosto em terra, que ele se prostrou com o rosto em terra. E as palavras do meu e do seu Senhor são profundas. Ainda, no Evangelho de Mateus, Lucas não traz essa passagem, aquele que pregou para multidões, aquele que curou muitos, aquele que ressuscitou mortos. Olha o que o meu e seu Senhor diz no Evangelho de João 26, 38. Então lhes disse para os 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O dono de todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, o criador do universo, diz para 3 pecadores como eu e você: fique aqui comigo, vigie comigo, porque a minha alma está muito abatida, me ajude em oração. Ele confidencia para os seus discípulos que ele estava realmente muito abalado com aquilo que estava prestes a acontecer. Já ensinei e já pregamos aqui que o meu e o seu Senhor, assim como era 100% homem, era 100% Deus. E aqui nós estamos vendo plenamente a humanidade de Jesus estremecer diante do que estava prestes a acontecer. Escárnio, açoite, cuspes, bofetadas, pregos, coroa de espinho, sede, abandono. A oração de Lucas, ela é reduzida, ela é resumida, como eu falei. Lucas diz que Jesus orou. Você lê em Mateus, Mateus diz que ele orou 3 vezes. Mas a oração é sempre a mesma. É sempre nesse sentido. Pai, se queres, ou em outra tradução, se possível, passa de mim este cálice. A nossa mente, queridos, não consegue entender todo esse mistério. A nossa mente não consegue vislumbrar tanta coisa que está se passando aqui. O meu e o seu Senhor está sendo sincero, está pedindo para o Pai que passe dele, se for possível, a dor,
e o sofrimento que estaria para vir. Ele está pedindo para passar o quê? Ele está pedindo cálice. E aí eu lembro do livro do nosso irmão Rodrigo, que dá aula aqui. O livro do Rodrigo é o Cálice da Ira. Que cálice é esse, pastor? A Bíblia diz que Deus tem um cálice. E o cálice de Deus é o cálice da ira, a Bíblia diz. E que ele está transbordando da ira de Deus pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que o meu, seu Senhor, quando foi na cruz, ele tomou todo o cálice que era meu e seu. Então, quando Jesus pede, passa de mim esse cálice, ele está vislumbrando, ele está tendo uma visão antecipada da dor, do sofrimento, do abandono, do cálice que ele passaria daqui a pouco por mim e por você. Possivelmente, esses seriam os momentos onde Satanás mais sopraria no ouvido de Jesus: desista, desista, pare por aí. Não foi assim que ele falou no deserto? Ah, Jesus, para de bobagem, está passando fome por quê? Transforma a pedra em pão. Ô Jesus, que história é essa de cruz? Se tu pular daqui, os anjos vão te sustentar e todo mundo vai crer em você. Nesse momento, provavelmente, a Bíblia não diz, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, que Satanás se afastou por um momento oportuno, e ele voltaria a tentar Jesus. Provavelmente aqui foi a parte mais dura, onde Satanás tentou tantas vezes dizer: abre mão disso, vai sofrer por quê? E aí, o melhor comentário para essa passagem, como eu disse, a gente não consegue vislumbrar, é a própria Bíblia. Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, olha o que o autor dos Hebreus vai dizer de Jesus. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então ele, com forte clamor e lágrima, ofereceu oração e súplica a Deus Pai Todo-Poderoso. Ele orou para que esse terrível cálice não fosse necessário que ele bebesse. Mas aí ele lembra de que mais importava salvar a minha e a sua vida do que fazer aquilo que o seu corpo humano desejava, que era fugir daquele sofrimento. Lembre-se de Isaías 53, versículo 5, vai dizer assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a sua humanidade tremeu, quando a sua humanidade teve medo, ele ajoelhou e colocou o rosto em terra. Ele não usurpou para si o poder que tinha de Deus e não determinou. Ele podia ter determinado, ele podia ter feito um milagre. Ele orou, e de forma muito humilde e submissa ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A submissão de Jesus é plena. E como que a gente tem que aprender a ser submisso como Jesus? Como a gente é rebelde, como a gente é difícil. E aí eu digo em todas as esferas, na esfera familiar. Às vezes a gente, por ser homem, e a Bíblia diz que a gente é o cabeça do lar, e eu creio nisso, mas a gente não quer ser submisso quando devemos ser as nossas esposas. A gente não quer dar ouvido, às vezes, aos mais jovens, quando estão certos. Como a gente é rebelde, como a gente é insubmisso, como a gente é arrogante e prepotente. Não, se eu for submisso a minha esposa, que vão falar de mim? Se eu ouvir esse conselho da minha esposa, o que ela vai pensar de mim? Se eu ouvir isso desse jovem, desse adolescente, não posso. A gente olha para o autor da vida, se ajoelhando com o rosto em terra, virando para 3 pecadores que vão dormir daqui a pouco, vocês vão ver, em vez de orar, vão dormir. E Jesus diz: fiquem comigo, porque a minha alma está muito abatida. Fiquem comigo, porque eu estou muito entristecido. Vigiem comigo. A oração de Jesus, ela é muito marcante, ela é muito importante e ela é muito atual, porque ela deve servir como modelo para as nossas orações. Vivemos em tempos em que a igreja evangélica brasileira anda meio louca, e aí a galera quer orar determinando, a galera quer orar dizendo o que Deus tem que fazer.
o pessoal quer orar explicando para Deus como ele tem que agir e esquece que Deus é ele e nós somos a criatura. Esquece que o Criador é ele e nós somos os seres humanos. E aí nesse mundo louco, nesse gospel doido, as pessoas dobram o joelho para orar e para determinar. E o meu Senhor diz: Pai, se possível, mas se não der, faça a tua vontade, porque ela é soberana e não a minha. Jesus entendeu que a oração não era um meio de barganha. Jesus entendeu que a oração não era um cheque sem fundo, que você assina e diz: está aqui, eu quero isso, vim sacar. Não era um cheque em branco, melhor dizendo, e não sem fundo. Jesus entendeu que a oração era o meio pelo qual o meu coração e o seu coração se submete ao Pai. Pai, eu quero isso, mas todavia seja feita a tua vontade, porque tu sabe o que é melhor. Senhor, meu coração está pedindo isso, mas faça-se a tua vontade, Senhor. Porque tantas vezes eu escolhi tanta coisa nessa vida e só escolhi besteira. Eu errei tantas vezes, Pai. Então faz o seguinte, eu quero isso, mas faz o que o Senhor quiser, porque vai ser bom. Eu tenho certeza que vai ser bom. A gente tem que aprender isso. As nossas orações têm que ser assim, com fé, peça, porque é a mesma Bíblia que diz isso, seja feita a tua vontade, é a Bíblia que diz que a gente tem que bater para que seja aberto, pedir para que seja dado, buscar para que venhamos a achar. É a Bíblia que diz isso, mas a Bíblia nos ensina a dizer: todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu quero a conversão do meu familiar. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero passar num concurso. Senhor, eu quero um casamento abençoado. Todavia, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é bom para mim. Eu não sei você, mas eu consigo fazer isso hoje plenamente, porque eu consigo avaliar a minha vida e ver tanta besteira que eu escolhi, tanta besteira que eu fiz, tanta decisão errada que eu tomei. Então hoje eu entendi por bem me submeter sempre à vontade de Deus, ainda que eu não compreenda e que eu não queira a vontade dele naquele momento para a minha vida. Isso acontece várias vezes. Então, meus irmãos, a oração não é mágica, a oração não é um cheque em branco, a oração não é um artifício para você mandar em Deus, a oração é o meio pelo qual você coloca o seu coração na mão de Deus e diz: faça o que o Senhor quiser. Mas se Ele está na tua mão, Ele está em boas mãos. Senhor, meu coração está querendo isso, mas toma aqui, ó, faça a tua vontade. Aprenda isso com Jesus. E vamos orar dessa maneira. 43 e 44 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esses são versículos exclusivos de Lucas. Só Lucas fala isso. Lucas para agora um médico, alguém que era muito racional, com certeza, conhecia muito de medicina, médico, historiador, Lucas. Ele agora traz algo sobrenatural. E ele diz: olha, um anjo aparece. De forma muito, muito amorosa, um anjo aparece. E diz que o anjo o consolava, o confortava. E esse anjo, ele tem um duplo ensinamento para a gente. O primeiro é nos mostrar que Deus não havia abandonado o Filho plenamente. É verdade que na cruz do Calvário o Pai vai abandoná-lo, porque na cruz do Calvário ele carregava o meu e o seu pecado, e o Pai não pode ter contato com o pecado. O Pai não pode ter nenhum tipo de relação com o pecado. Mas o Pai diz: calma, filho, eu nunca te abandonei, não vai ser agora. E um anjo aparece e o conforta. E é legal que o anjo aparece de modo muito especial, momentos antes da agonia ficar mais intensa. E o texto diz assim: estando ele em agonia, orava mais intensamente. Ele não desanimava. E aí o texto segue e diz que quando ele orava mais intensamente, o anjo o confortava. Algo muito impressionante acontece. O suor de Jesus se transforma em sangue. Na medicina chama isso, tem alguns nomes, mas na internet pesquisando, a medicina chama isso de hematidroses. Enfim, diz que quando alguém passa por um momento de aflição muito grande, por um momento de tensão muito grande, de emoção muito grande, os poros dessa pessoa, o sangue dessa pessoa sai das veias e começa a sair pelos poros. E o texto diz que Jesus pingava sangue por mim e por você.
O texto diz que o que motivou o meu e o seu Senhor suar sangue é que ele enfrentaria a cruz e carregaria os meus e os seus pecados. Já falei isso aqui na igreja. Pense aí, se você cometer somente um pecado por dia, o ano tem 365, não é isso? Dias. Multiplique isso pelo número de anos que você tem e veja quantos pecados você já cometeu. E aí você multiplique isso por toda a igreja, né? Os mais antigos têm mais do que a gente, provavelmente, ou não. Mas você consegue mensurar o tamanho do peso que Jesus carregava na cruz. Você consegue mensurar como que o pecado é maldito. Você consegue mensurar que lá naquela cruz, Jesus provava de todo o castigo que a maldição do pecado merece. Jesus provava aquilo que era meu e seu. Então, o ponto principal, ainda que seja muito impressionante ver Jesus suando sangue, é reconhecer: foi por mim. Se não fosse por mim, o meu Senhor não tinha precisado passar por isso. Se não fosse pela minha vida, o meu Jesus não precisava passar por nada disso. Precisava de salvação. Então, quando você olhar para essa passagem, lembre-se que foi por você. Valorize isso. Se importe com isso. Viva isso. Dê valor a isso. Foi por você. Inclusive por aqueles que hoje estão lá fora e que ainda não reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador. Um dia já fomos nós. Eu já estive lá fora. Você já esteve lá fora. E foi pela gente. Se não me engano, Hernandes Dias Lopes diz que no Getsemane, Jesus travou a batalha mais sangrenta de sua vida. Ainda que a cruz tenha sido o momento em que ele derramou a maior quantidade de sangue, ele diz que no Getsemane, Jesus vence a batalha de joelho, para que depois de pé, ele vença a morte, morrendo na cruz por mim e por você. Ele diz: no Getsemane Jesus vence. Ele dobra o joelho para que quando de pé ficasse, ele não foge quando fica de pé. Ele vai diante da morte para vencê-la na cruz do Calvário. Então, lembre-se disso. As nossas maiores batalhas, as nossas maiores vitórias sempre serão travadas e conquistadas por meio da oração, por meio da fé, por meio da santidade, da piedade, do temor, do tremor e da submissão ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador. Lembre-se disso. Foi lá no Getsemane que Jesus venceu a maior de todas as batalhas, a batalha mais sangrenta. Você vai perceber isso porque quando Jesus levantar do Getsemane, ele ora por 3 vezes, os discípulos dormem, ele sua sangue, mas quando ele levanta, queridos, ele não é mais um homem com medo, um homem temeroso, um homem aflito. Quando ele levanta, ele é o leão da tribo de Judá. Quando ele levanta, ele é o príncipe da paz. Quando ele levanta, ele é o alfa e o ômega. E ele vai diante da multidão enfrentar um a um. E aí, se não me engano, não sei se é Herodes ou Pilatos, vai dizer: ô Jesus, está com medo não? Eu posso tirar a tua vida. Aí ele diz: para de bobagem. Tu não pode fazer nada se do alto não lhe for concedido. Eu vou dar a minha vida e eu mesmo tomarei de volta. Ele é um leão agora e não mais um cordeiro. Ele dobrou o joelho, colocou o rosto em terra e orou. Mas quando levanta, ele está pronto para vencer a morte, entregando a vida dele por mim e por você. Vamos ler 45 e 46? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus volta e encontra os 3 discípulos dormindo. Provavelmente já era altas horas da noite, porque daqui a pouco a multidão que vai chegar para prender Jesus vai ter que chegar com tocha, com luminárias, porque era breu, não tinha poste naquela época, né? Ainda mais no monte e num jardim, o breu deveria ser muito intenso, e aí escurinho, os discípulos pegaram no sono. Provavelmente, se tivessem orado
com fervor, com insistência. Vocês conhecem o pastor Jonas, que vem sempre aqui. Já falei que não é a maneira que nós oramos que nos dá acesso ao Pai. Mas certa feita o pastor Jonas falou assim: lá na minha igreja agora, a gente não ora mais sentado não. Falei, por que, pastor Jonas? Porque estava dando um sono danado, e agora quem quer ora em pé, ora de joelho. Falei, é mesmo? É mesmo. Quer sentar, senta em casa. Quer deitar, deita em casa. Lá na igreja agora a gente ora assim. Ou ora de pé, ou fica de joelho. Escolhe. Porque assim acho difícil de dormir. Mas a gente vê que os discípulos pegaram um soninho no escuro. Mas eu repito, meus irmãos, se é urgente, se está valendo a nossa vida, se é algo muito importante, você ora com fervor, você não dorme. Você não dorme. Você até pega naqueles cochilos, mas você não dorme. Enquanto o propósito não seja cumprido. Enquanto, como Jacó, você não vencer a luta. Enquanto o Senhor não te abençoar, você não dorme. Você não para. Olho para o Orlando e lembro da mãe dele, que orou 20 anos por ele. Você não para. Você não desiste. Você não desanima. Você persevera. Mas os discípulos dormiram. Jesus dá uma repreensãozinha, puxa a orelha, mas, enfim, eles dormiram 2 vezes ou 3, queridos. Depois você lê lá em Mateus. Jesus ora, volta, eles estão dormindo. Jesus ora de novo, volta, eles estão dormindo de novo. Na terceira vez, Jesus fala, tá bom, chega, levanta, vamos embora, que o traidor está vindo aí, e o negócio vai ficar legal. Para que vocês não oraram, vocês vão cair em tentação. Então, somente aqueles que reconhecem as suas fraquezas entendem a necessidade da oração. Se você se acha muito poderoso, se você se acha muito bom, você não vai orar. Porque, como eu disse, oração é submissão. E oração é reconhecimento de que você não é nada. De que você não pode nada pela força do seu braço. Oração é dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Para mim é impossível, mas Tu és o Deus do impossível. Oração é isso. Então, só aqueles que conseguem avaliar a sua vida e falar, poxa, eu sou muito fraco nisso, você vai orar. Mas se você acha muito forte em tudo, você não vai orar. E aí, infelizmente, você vai aprender igual os discípulos aprenderam, da pior maneira possível. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Palavras valiosíssimas. Palavras que nos levam a uma coisa, submissão. A submissão é uma das mais brilhantes virtudes do cristão. Submissão. Ser submisso, ser humilde, ser obediente. Pense comigo, queridos. Quando Adão disse, seja feita a minha vontade, não a tua, ele arrumou um problemão para ele e para a gente. Ele disse, seja feita a minha vontade, é bonito, é belo, é gostoso, e eu vou comer. Aí, o trabalhão que deu, tá? A gente aqui hoje, cheio de problema, cheio de pecado. Mas quando o outro Adão, o segundo Adão, a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão, diz, seja feita a tua vontade, não a minha, as portas dos céus são abertas para mim e para você. A separação que existia, ela é completa, ela é eliminada. Porque o segundo Adão disse, não é a minha, mas a tua. Faça isso, meus irmãos. Para de arrumar problema para a tua vida. Diga mais vezes, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor nunca falhou. O Senhor pode não ter me dado tudo aquilo que eu queria, mas o Senhor jamais falhou. Eu nunca vi o Senhor falhar. O Senhor jamais me decepcionou. Faça isso. E você vai entender que seja feita a minha vontade, foi a oração de Adão. E seja feita a tua vontade, é a oração de Jesus. Vamos terminar? 4 aplicações aqui rápidas. Adão se perde no jardim do Éden. E Jesus nos compra, nos conquista no jardim do Getsemane. Certo? Segundo, depois do Getsemane, já falei isso também, não há mais angústia. A gente vai ver daqui para frente, nos próximos domingos, o meu e o seu Senhor vai levantar poderoso, fortalecido por meio da oração e do poder do Espírito Santo. Terceiro, percebemos aqui, queridos, o tamanho da culpa
o tamanho da agonia e o tamanho do sofrimento que Jesus sentiu quando ele percebeu os pecados que ele teria que carregar na cruz por mim e por você. Então, de novo, não brinque de ser crente, meus irmãos. Não brinca. Quer brincar, vai para o mundo. Quer brincar, vai jogar videogame. Quer brincar, vai jogar futebol, vai para o shopping. Nada contra isso, tá? Mas não brinque de ser crente. Não brinque de vir para a igreja. Não brinque. Porque o maldito pecado que eu também cometo, sou pecador quanto você, esse maldito pecado crucificou o autor da vida, crucificou o amor em pessoa. Então a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar de ser crente, a gente não pode brincar de frequentar a igreja. Isso é muito ruim, isso é terrível, Então, a culpa, a agonia e o sofrimento que Jesus carregou na cruz faz com que a gente tenha que ter muito temor e tremor. Não brinque com o pecado, fuja do pecado, ore por força, ore por santidade, ore por graça, ore para que Deus te transforme, te purifique, te santifique. Mas não brinque de ser crente, não brinque com o pecado. Você pode se decepcionar. A última, olhamos para os discípulos e vemos fragilidade. Eles dormiram numa reunião de oração com Jesus. Às vezes o pastor fala, gente, vamos vir para a igreja orar, vem para a igreja orar. E ninguém vem. Os discípulos dormiram numa reunião de oração com Jesus. Os discípulos eram muito fracos. E eles representam eu e você. Somos nós. Mas quando eu olho para o outro lado, eu vejo Jesus forte, poderoso, não se dobrava, não pestanejava, não duvidava, não virava as costas, não olhava para trás. Então eu olho para mim e vejo fraqueza, mas eu olho para o meu Senhor e vejo uma fortaleza. Eu olho para mim e vejo falhas, olho para Ele e vejo perfeição, olho para mim e vejo incapacidade, olho para Ele e vejo o sangue dele derramado sobre a minha vida. Olho para mim e vejo mãos vazias, olho para Ele e vejo mãos furadas. Olho para mim e vejo indignidade, olho para Ele e Ele diz, eu sou digno e comprei para você, vinde. Olhe para você, avalie as suas fragilidades, depois olhe para a cruz e busque nela a força. E Ele tem para nos dar. Ele tem para nos dar. Bem, vamos orar? Logo em seguida, os levitas